Eram 3 horas da madrugada quando a luz do celular cortou a escuridão do meu quarto. A mensagem do meu filho Ricardo piscava na tela e cada palavra foi como um soco no estômago. Mãe, sei que você comprou o carro para Sabrina e paga a escola do Miguel, mas ela não quer que você venha no aniversário dele amanhã. É melhor você não aparecer. Segurei o telefone com as mãos tremendo, sentindo algo se quebrar dentro de mim. Não era tristeza. Era uma raiva gelada, daquelas que cresce devagar e de repente explode. Digitei só 2 palavras. Tá bom. Mas naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo para sempre. Meu nome é Terezinha, tenho 64 anos e construí minha vida com as próprias mãos. Nasci numa família pobre no interior do Ceará, onde o luxo era ter comida na mesa todos os dias. Aos 15 anos, já trabalhava numa fábrica de costura, acordando às 5 da manhã para pegar 2 ônibus. Não tive infância de bonecas e brincadeiras. Tive infância de responsabilidade e contas para ajudar a pagar. Me casei com Jorge aos 22 anos. Ele era mecânico, trabalhador, um homem bom que morreu cedo demais. Ricardo tinha só 5 anos quando um acidente no trabalho levou meu marido embora. Lembro do velório, do meu filho pequeno segurando minha mão, perguntando quando o pai ia acordar. Tive que ser forte naquele dia e em todos os dias que vieram depois. Fiquei sozinha com uma criança, sem pensão, sem seguro, com dívidas que Jorge tinha deixado. Podia ter voltado para a casa dos meus pais, aceitado a derrota, vivido de favor. Mas não estava na minha natureza. Comecei a fazer faxina em casas de família. 3, 4 por dia. De noite, costurava roupa para vender. Dormia 4 horas por noite, quando dormia. Ricardo cresceu me vendo trabalhar sem parar. Nunca faltou comida na nossa mesa, mesmo que fosse simples. Nunca faltou roupa limpa, mesmo que estivesse remendada. E nunca faltou amor, porque por mais cansada que eu estivesse, sempre tinha um abraço para dar, uma história para contar antes de dormir. Quando ele fez 10 anos, consegui um emprego melhor numa empresa de limpeza. Ganhava mais, tinha carteira assinada, benefícios. Aos poucos fui subindo. Fui supervisora, depois gerente. Aos 35 anos, abri minha própria empresa de limpeza. Comecei pequena, só eu e 2 funcionárias. Hoje, aos 64, tenho 40 funcionários e contratos com prédios comerciais em toda a Fortaleza. Fiz tudo isso por mim, mas principalmente por Ricardo. Queria que ele tivesse o que eu nunca tive. Educação de qualidade, oportunidades, a chance de ser alguém sem começar de baixo como eu. Paguei escola particular, curso de inglês, faculdade de administração. Ele se formou, conseguiu um bom emprego numa empresa multinacional e começou a ganhar bem. Foi aí que conheceu Sabrina. Ela trabalhava no departamento de marketing da mesma empresa. Sempre impecável, sempre maquiada, sempre com roupa que custava mais que meu salário de um mês inteiro quando eu comecei a trabalhar. Desde o primeiro dia, senti que algo estava errado. Não eram ciúmes de mãe, era pura observação. O jeito como ela olhava para minha casa simples, para os meus móveis velhos, para as minhas mãos calejadas de tanto trabalho. O jeito como torcia o nariz quando eu contava histórias do passado, de quando limpava banheiro para sobreviver. Que fase difícil, Terezinha, ela dizia com aquele tom de falsa pena. Que bom que isso ficou para trás. Como se meu passado fosse algo vergonhoso. Como se eu devesse ter vergonha de ter lutado, de ter sobrevivido, de ter vencido. Mas Ricardo estava apaixonado, ou pelo menos parecia. Eu via o jeito como ele olhava para ela, como se esforçava para ser o homem que ela queria. Um homem diferente do filho que eu tinha criado. O casamento foi extravagante. Sabrina fez questão de cada detalhe caro. Buffet de luxo, vestido importado, decoração que custou uma fortuna. Quando sugeri que talvez fosse exagero, que um casamento mais simples teria o mesmo valor, ela deu aquela risada que não era risada de verdade. Terezinha, sei que você vem de uma realidade diferente, mas Ricardo merece uma festa bonita. Você não quer que as pessoas pensem que ele não tem condição, quer? Paguei parte da festa. Não porque concordasse, mas porque era meu filho. E mães fazem essas coisas, não é? Engolem o orgulho, abrem a carteira, fazem o que for para ver os filhos felizes.
mesmo quando a felicidade deles custa a nossa dignidade. Quando Miguel nasceu 2 anos depois, pensei que as coisas fossem mudar. Um neto tem esse poder de transformar as pessoas, de lembrar o que realmente importa na vida. Mas Sabrina tinha outros planos. Começou devagar, com desculpas que pareciam razoáveis. Terezinha, o pediatra disse para evitar muitas visitas. O bebê precisa de rotina. Depois veio é melhor você avisar antes de vir. Não queremos bagunçar o horário do Miguel. E então, você podia não dar beijinho nele? Germes, sabe como é? Visitas agendadas para ver meu próprio neto, como se eu fosse uma estranha. Mas eu engolia tudo. Sorria, me adaptava, fazia o que mães fazem. Se dobravam, se curvavam, aceitavam migalhas de atenção para não serem taxadas de sogras intrometidas, para não dar razão às reclamações de Sabrina, para não perder o pouco contato que ainda tinha com meu filho. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. 8 meses atrás, Ricardo e Sabrina vieram me pedir ajuda. Precisavam de um carro novo porque o deles estava velho. Pelo menos era isso que Sabrina dizia. Na verdade, o carro tinha 3 anos e funcionava perfeitamente. Mas não era bom o suficiente para a imagem que ela queria passar. Queriam uma SUV importada, daquelas que custam mais que a entrada de uma casa. Ricardo veio sozinho até minha casa, o que era estranho. Sentou na minha cozinha simples, mexendo no café que eu tinha preparado, sem coragem de me olhar nos olhos. Mãe, a gente precisa de um carro melhor. O nosso já está dando problema. E com o Miguel crescendo, a gente precisa de algo mais seguro, mais espaçoso. Eu sabia que era mentira. O carro deles estava ótimo, mas também sabia que se não ajudasse, seriam semanas de Sabrina reclamando, fazendo drama, fazendo meu filho se sentir inadequado. Então, aceitei. Dei R$ 40.000 para a entrada. Eles financiariam o resto. A gratidão durou exatamente 2 dias. Sabrina postou fotos do carro novo nas redes sociais, com legendas sobre trabalho duro e conquistas. Mas nenhuma menção a mim. Nenhum obrigada. Nada. Como se o carro tivesse caído do céu, fruto só do esforço dela. 6 meses depois, voltaram. Dessa vez, era a escola. Miguel ia fazer 4 anos. Estava na idade de entrar na escolinha. Sabrina queria uma escola particular cara, a melhor da cidade, onde estudavam os filhos dos executivos. O problema era que a mensalidade custava R$ 3.500. Com o financiamento do carro, os salários deles não cobriam. Ricardo nem precisou pedir. Eu ofereci. Vou pagar a escola do Miguel. É meu neto. Quero que ele tenha a melhor educação. Vi o alívio no rosto do meu filho, o peso saindo dos ombros dele. Sabrina, quando soube, mandou uma mensagem. Obrigada, Terezinha. Você é uma sogra maravilhosa. 5 palavras secas, sem emoção, como se estivesse agradecendo alguém por segurar a porta. Comecei a pagar a escola. R$ 3.500 por mês, todo mês. Nunca atrasei, nunca reclamei, porque era pelo Miguel. Meu neto, o menino que eu mal via, mas amava com todo o meu coração. Pensei que isso fosse me dar pelo menos o direito de estar presente na vida dele, de ser convidada para as festinhas, para os eventos da escola, para os momentos importantes. Mas não foi o que aconteceu. As visitas continuaram raras, sempre controladas, sempre com hora marcada. Miguel me chamava de vovó Terezinha com aquela formalidade, como se eu fosse uma visita e não família. Sabrina estava sempre por perto, supervisionando cada palavra, cada interação, como se eu fosse fazer algo de errado. E então chegou aquela mensagem de madrugada. O aniversário de 5 anos do Miguel seria no dia seguinte. Uma festa grande que Sabrina vinha planejando havia meses. Eu sabia porque via as postagens dela nas redes sociais. Fotos da decoração sendo montada, do bolo de 3 andares sendo preparado, dos salgadinhos finos encomendados. Esperei o convite. Todo dia esperava que Ricardo me ligasse ou Sabrina mandasse mensagem com os detalhes. Mas não chegou nada.
Até que às 3 da madrugada, sem conseguir dormir de tanta ansiedade, meu filho mandou aquela mensagem que rasgou meu coração no meio. Mãe, sei que você comprou o carro para Sabrina e paga a escola do Miguel, mas ela não quer que você venha no aniversário dele amanhã. É melhor você não aparecer. Li e reli aquelas palavras umas 10 vezes, como se ler de novo fosse mudar o significado. Mas não mudou. Meu filho estava me dizendo para não ir no aniversário do meu próprio neto. A mulher que eu sustentava, que dirigia o carro que eu paguei, cujo filho estudava na escola que eu custeava, não me queria por perto. Senti a raiva subir, quente e sufocante. Não era só a exclusão da festa, era tudo. Todos os desaforos engolidos. Todas as vezes que me senti pequena, invisível, descartável. Todas as migalhas de atenção que aceitei porque tinha medo de perder completamente o contato com meu filho e meu neto. Digitei minha resposta com as mãos tremendo. Tá bom. 2 palavras que significavam muito mais que aceitação. Significavam que algo dentro de mim tinha quebrado de forma irreparável. Significavam que eu tinha acabado de tomar uma decisão. Me levantei da cama e fui para o meu escritório. Liguei o computador. Não ia dormir mesmo. Abri a pasta onde guardava todos os documentos do carro. Porque eu não era ingênua. Não era a velha boba que Sabrina achava que eu era. Quando comprei aquele carro, fui esperta. O carro estava no meu nome. Tinha feito assim de propósito, dizendo para o Ricardo que era para facilitar o financiamento para conseguir taxa melhor. Na verdade, era proteção. Eu tinha um contrato de comodato permitindo que eles usassem o carro de graça, mas com uma cláusula. Podia ser revogado a qualquer momento em caso de desrespeito aos acordos familiares. E quanto à escola, eu pagava direto. Todo mês a mensalidade saía da minha conta para a conta da escola. Tinha todos os comprovantes, todos os recibos. E podia cancelar quando quisesse. Olhei pela janela. O sol começava a nascer, pintando o céu de rosa e laranja. Em algum lugar dessa cidade, meu filho e a esposa dele dormiam tranquilos, sem saber da tempestade que estava prestes a cair sobre eles. Me excluíram da festa do meu neto. Iam descobrir que exclusão tem consequências. Chega de ser capacho. Chega de engolir desaforo. Chega de pagar para ser humilhada. Naquela madrugada, pela primeira vez em anos, eu me coloquei em primeiro lugar, e isso mudaria tudo. Peguei o telefone e liguei para o meu advogado Cláudio, um velho amigo dos tempos em que eu ainda estava construindo minha empresa. Eram 4 da manhã, mas não me importei. Terezinha, a voz dele estava rouca de sono. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Cláudio, disse eu, minha voz firme como aço. Preciso que você prepare uns documentos para mim. Quero revogar o comodato do carro e cancelar os pagamentos da escola. Tudo hoje. Teve um silêncio. Terezinha, você tem certeza? É seu filho, seu neto. Tenho absoluta certeza. Quero os documentos prontos até o meio-dia. E quero que o oficial de justiça entregue a notificação hoje à tarde, durante a festa de aniversário. Outro silêncio, mais longo. Isso vai ser uma guerra, Terezinha. Eu sei. Prepara os documentos. Desliguei e fiquei olhando pela janela. O sol estava começando a nascer, pintando o céu de rosa e laranja. Em algum lugar dessa cidade, meu filho e a esposa dele dormiam tranquilos, sem saber da tempestade que estava prestes a cair. Não consegui dormir. Fiquei sentada no escritório calculando cada passo, preparando cada movimento. Não era vingança. Era justiça. Era finalmente me levantar depois de anos sendo pisoteada. Às 6 da manhã, preparei café e comecei a revisar todos os documentos. O contrato do carro, os comprovantes de pagamento da escola. Tudo estava em ordem. Tudo absolutamente legal e documentado. Cláudio me ligou às 8. Os documentos estão prontos. Mas, Terezinha, preciso que você entenda as consequências. Uma vez que entregar essa notificação, não tem volta. Seu filho vai ter que devolver o carro imediatamente. E se cancelar a escola, vão ter que tirar o menino de lá. Eles têm bom salário, podem pagar uma escola mais simples, podem financiar um carro mais barato. Vão sobreviver. E sua relação com eles? Já está destruída, Cláudio.
Só fui a última a perceber. Passei a manhã juntando evidências. Cada mensagem de Ricardo cancelando visitas. Cada postagem de Sabrina nas redes sociais se gabando do carro como se fosse conquista dela. Cada foto de evento de família onde eu não estava presente. A mensagem das 3 da madrugada foi a prova final. Ao meio-dia, Cláudio ligou de novo. Está feito. O oficial de justiça vai para lá às 3 da tarde. Olhei para o relógio. A festa começava às 2. Perfeito. Obrigada, Cláudio. Terezinha, você tem absoluta certeza? Tenho. Desliguei e me arrumei com cuidado. Não ia na festa, mas tinha outros planos. Escolhi uma roupa elegante, discreta. Prendi o cabelo, passei batom. Me olhei no espelho. Vi uma mulher de 64 anos que tinha trabalhado a vida inteira. Rugas no rosto, mãos calejadas, mas postura ereta, olhar firme. Uma mulher que tinha construído um império do zero, que criou um filho sozinha, que sempre colocou todo mundo na frente dela mesma. Uma mulher que finalmente tinha dito basta. Peguei minha bolsa e fui para o bairro onde Ricardo morava. Era um condomínio fechado de classe média alta, seguro, arborizado. O tipo de lugar onde Sabrina sempre quis morar. Estacionei na rua de onde tinha vista para a entrada do prédio. Eram 2h15. Comecei a ver os convidados chegando. Casais com crianças bem vestidas, carregando presentes grandes. Carros bonitos parando na frente. Tudo muito organizado, muito bonito, muito perfeito. Vi uma mulher que reconheci das redes sociais da Sabrina. Uma colega de trabalho dela. Desceu de um carro com uma caixa enorme de presente. Usava vestido caro, óculos de sol de marca. O mundo de Sabrina era esse. Aparências, marcas, ostentação. Mais convidados chegaram. Notei que não conhecia ninguém. Nenhum amigo de infância do Ricardo, nenhum primo, nenhum parente. Só o círculo social da Sabrina. Pessoas que mediam valor pela roupa que vestiam. Às 2h40 chegou o oficial de justiça. Um homem de meia idade, terno escuro, pasta de couro. Conferiu o endereço nos papéis e entrou no prédio. Meu coração acelerou. Não era medo ou arrependimento. Era expectativa. Era a sensação de finalmente fazer algo por mim mesma. De finalmente me defender. Imaginei a cena lá em cima. A festa cheia de gente, música, crianças brincando. Miguel vestido de super-herói ou algo assim, sendo o centro das atenções. E então, a campainha. O oficial de justiça na porta. A confusão. Quem é? O que quer? O envelope sendo entregue. Ricardo abrindo, lendo. O sangue sumindo do rosto dele. Notificação de revogação de comodato. Devolução imediata do veículo. Cancelamento do pagamento da escola. Prazo de 72 horas. Sentada no meu carro, sorri. Não era felicidade, era libertação. Meu celular começou a tocar. Ricardo. Ignorei. Tocou de novo, e de novo, e de novo. Deixei tocar. Depois vieram as mensagens. Mãe, o que é isso? Tem um oficial de justiça aqui dizendo que você quer o carro de volta. É engano, né? Mãe, por favor, atende o telefone. Todo mundo viu isso. A Sabrina tá desesperada. Como você pode fazer isso no aniversário do seu neto? Que tipo de avó faz uma coisa dessas? Li cada mensagem com calma. Depois digitei minha resposta. Você me disse para não ir na festa porque eu não era bem-vinda. Então não fui. Mas mandei um representante no meu lugar. E quanto ao carro e à escola, não sou obrigada a sustentar quem me desrespeita. Enviei e desliguei o celular. Não queria ouvir súplicas, promessas vazias de que as coisas iam mudar. Estava cansada de ser a mãe compreensiva que engolia tudo. Liguei o carro e fui embora dali. Tinha um lugar para ir. Dirigi até o centro de Fortaleza, até o prédio onde ficava a minha empresa. Subi para o meu escritório, uma sala simples, mas confortável no último andar. A secretária me cumprimentou surpresa. Dona Terezinha, não esperava a senhora hoje. Vim resolver umas coisas, Marlene. Não me passa a ligação, por favor. Entrei no escritório e tranquei a porta. Me sentei na poltrona em frente à janela que dava para a cidade. Lá embaixo a vida seguia. Pessoas trabalhando, vivendo, lutando. E eu,
Pela primeira vez em anos, tinha me colocado em primeiro lugar. Liguei o celular de novo. 53 ligações perdidas, 42 mensagens, todas de Ricardo, nenhuma de Sabrina. Obviamente, ela nunca teve meu número salvo como importante. Comecei a ler as mensagens. Mãe, isso tem que ser um mal-entendido. Como assim você quer o carro de volta? Foi um presente. Os convidados foram embora. Você estragou a festa do Miguel. Ele tá chorando. A Sabrina tá tendo um ataque de nervos. Como você pôde fazer isso? Preciso falar com você, por favor, me deixa ir aí. Hesitei na última mensagem. Depois digitei o endereço do escritório. Vem sozinho. Se a Sabrina vier, não abro a porta. A resposta foi imediata. Tô indo. Me levantei e fui ao banheiro. Lavei o rosto, retoquei a maquiagem. Precisava estar no controle quando Ricardo chegasse. Não podia fraquejar. Não podia deixar o amor de mãe me fazer recuar. Porque era exatamente isso que ele esperava. Que eu cedesse como sempre cedi. Lágrimas, abraços, pedidos de desculpa e tudo voltaria a ser como antes. Mas eu não queria que voltasse. Porque como era antes significava eu sendo tratada como capacho. 20 minutos depois bateram na porta. Mãe, sou eu. Abri. Ricardo estava irreconhecível. Cabelo bagunçado, roupa amassada, olhos vermelhos. Tinha chorado. Entra. Ele entrou e ficou parado no meio da sala, sem saber o que fazer. Finalmente sentou na cadeira em frente à minha mesa, afundando como se não tivesse forças. Mãe, o que foi aquilo? O que aconteceu? Me sentei na poltrona e encarei ele. Sério que você não sabe? Eu sei que mandei aquela mensagem ontem, mas não imaginei que você fosse fazer isso. Fazer o quê? Me defender? Tirar o carro da gente, cancelar a escola do Miguel no meio da festa dele? O carro é meu, Ricardo. Sempre foi. Você e a Sabrina usavam de graça. Quanto à escola, eu pago. Posso deixar de pagar quando quiser, mas você disse que era para ajudar. Disse que queria que o Miguel tivesse uma boa educação. E quero, mas não sou obrigada a custear luxo para quem me trata como lixo. Ele passou as mãos pelo rosto. A gente nunca te tratou como lixo. Peguei o celular e abri a mensagem dele. Li em voz alta. Ela não quer que você venha no aniversário dele amanhã. É melhor você não aparecer. Olhei para ele. Isso não é me tratar como lixo? Desviou o olhar. Não quis dizer assim. A Sabrina estava nervosa com a festa e ela te mandou me excluir e você obedeceu, como sempre obedece. Não foi assim. Foi exatamente assim. E sabe o que é mais triste? Você nem percebe o quanto mudou, o quanto virou outra pessoa desde que casou com ela. Ricardo ficou em silêncio, depois murmurou. Você não entende como é. A Sabrina é complicada. Se eu não faço o que ela quer, são semanas de briga, de clima ruim em casa. Então você escolhe o clima bom em casa às custas de humilhar sua mãe? Me levantei sentindo a raiva voltar. Eu te criei sozinha, Ricardo. Trabalhei feito uma escrava para você ter tudo. Recusei propostas de casamento. Sacrifiquei minha vida inteira por você. Eu sei. Não sabe. Porque se soubesse, nunca teria achado aceitável me excluir do aniversário do meu neto. Nunca teria ficado calado enquanto aquela mulher me tratava como banco ambulante. Ele começou a chorar. Mãe, me desculpa. De verdade, me desculpa. Mas você não pode tirar o carro da gente. Não pode cancelar a escola. A gente não tem dinheiro pra... Pra quê? Pra manter o nível que a Sabrina exige? Bem-vindo à vida real, meu filho. A vida que eu vivi durante anos enquanto te criava. A Sabrina vai me matar. Todo mundo viu o oficial de justiça. Todo mundo viu os documentos. Ela tá arrasada. E minha humilhação quando fui proibida de ir no aniversário do meu neto? Cadê sua preocupação com humilhação? Não respondeu. Ficamos em silêncio. Eu via a guerra acontecendo dentro dele. A luta entre o filho que eu criei e o homem que Sabrina moldou. O que você quer que eu faça? Perguntou finalmente com a voz quebrada. O que eu preciso fazer para você voltar atrás? Nada. Porque não se trata de fazer algo agora. Se trata de tudo que você não fez antes. Todas as vezes que me deixou de lado, que escolheu agradar ela em vez de me respeitar.
Ele se levantou desesperado. E o Miguel? Você vai simplesmente abandonar seu neto? Essa pergunta doeu fundo. Doeu porque Miguel era inocente em tudo isso. Mas eu não podia ser feita de refém emocional. Não tô abandonando o Miguel. As portas da minha casa estão abertas para ele sempre que você quiser trazer. Mas não vou implorar por migalhas. Não vou mais fingir que tá tudo bem quando não tá. 2 semanas depois da revocação, o carro estava na minha garagem. Vendi na mesma semana. Não queria nada que me lembrasse daquela situação. Mas então, algo aconteceu. Minha amiga Conceição me ligou. Terezinha, soube o que aconteceu. Todo mundo tá comentando. Que comentem. A Sabrina tá dizendo que você é uma sogra cruel, que abandonou seu neto, que fez tudo por vingança. E você acredita? Claro que não. Te conheço há 20 anos. Sei o quanto você se sacrificou por esse menino. Mas as pessoas, algumas estão do lado dela. Que fiquem. Eu sei a verdade. E quem me conhece de verdade também sabe. 1 semana depois, recebi uma ligação de uma mulher chamada Benedita. Tinha visto os comentários nas redes sociais e me procurou. Terezinha, a gente não se conhece, mas precisava falar com a senhora. Sou mãe do Tiago, colega de trabalho do Ricardo. Queria que a senhora soubesse que nem todo mundo acredita na versão da Sabrina. Ela continuou. Todo mundo no escritório sabe como ela é. Vive se gabando de como manipula a sogra rica, de como consegue tudo o que quer da senhora. Senti o estômago revirar. Ela fala isso abertamente? Fala. E quando seu filho não tá perto, ela flerta com outros homens. É conhecida por isso. Por isso o Tiago sempre teve pena do Ricardo, porque claramente ele não enxerga quem ela é de verdade. Agradeci a ligação e desliguei. Não me surpreendi. Já desconfiava que Sabrina era pior do que eu imaginava. Mas ouvir a confirmação doeu. Doeu pelo Ricardo. Porque por mais decepcionada que eu estivesse com meu filho, ele continuava sendo meu filho. E estava sendo enganado. 1 mês depois de cancelar os pagamentos da escola, Ricardo apareceu na minha casa. Não ligou antes, simplesmente tocou a campainha num sábado de manhã. Abri a porta. Ele estava diferente. Mais magro, olheiras fundas, aparência de quem não dormia direito havia semanas. Posso entrar? Hesitei. Depois me afastei dando espaço. Ele entrou e ficou parado na sala, olhando ao redor como se estivesse vendo aquele lugar pela primeira vez. A casa simples onde cresceu, onde foi amado incondicionalmente. O Miguel pergunta por você, disse ele. Quer saber por que a vovó não vem mais? Senti uma dor no peito. E o que você responde? Digo que você tá ocupada. Mas ele é esperto. Sabe que tem algo errado. Me sentei no sofá. Ricardo, por que você tá aqui? Ele sentou também, mantendo distância. Porque você tinha razão. Sobre tudo. Esperei que continuasse. A Sabrina. Finalmente vi quem ela é de verdade. Depois que você tirou o carro, tudo mudou. Ela passou semanas me culpando, dizendo que era minha obrigação arrumar a situação, fazer você voltar atrás. Quando eu disse que não ia fazer isso, que você tinha direito de se sentir desrespeitada, ela explodiu. O que ela fez? Disse coisas horríveis sobre você, sobre mim. Disse que só casou comigo porque achou que você era mais rica, que ia valer a pena, que eu era fraco, manipulável, que nunca me amou de verdade. A voz dele quebrou. Meu coração apertou. Por mais que eu não gostasse de Sabrina, não queria ver meu filho destruído assim. Ricardo, eu fui um idiota, mãe. Um completo idiota. Você tentou me avisar de todas as formas possíveis e eu não quis ver. Preferi acreditar na mentira bonita do que encarar a verdade feia. E agora eu tô dormindo no sofá. A gente mal se fala. O Miguel sente a tensão, fica confuso. E eu não sei o que fazer. Me levantei e fui até a cozinha. Voltei com 2 copos de água. Entreguei um para ele. O que você quer de mim, Ricardo? Quero dizer que eu sinto muito. Por tudo. Por cada momento que escolhi ela em vez de você. Por ter deixado você ser tratada daquele jeito. Por ter sido um covarde. E quer que eu faça o quê com esse pedido de desculpas? Nada.
Não tô pedindo para você voltar a pagar a escola ou me dar outro carro. Só tô pedindo perdão, de filho para mãe. Não como alguém que quer algo em troca. Olhei para aquele homem sentado no meu sofá. Meu filho, o bebê que eu ninei durante noites inteiras. O menino que eu curei quando caía e ralava o joelho. O adolescente que eu aconselhei sobre a vida. O homem que me decepcionou profundamente. Mas também o filho que pela primeira vez estava tendo coragem de encarar a verdade. Ricardo, eu te perdoo. Mas perdoar não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Não significa que vou voltar a custear o estilo de vida de vocês. Eu sei. E não quero isso. Troquei o Miguel para uma escola pública boa. A gente está usando o transporte público, cortando gastos. E sabe de uma coisa? A gente está sobrevivendo. O Miguel até está mais feliz, fazendo amigos diferentes, aprendendo que nem tudo na vida é luxo. E a Sabrina? Como tá lidando com essas mudanças? Ele riu amargo. Não tá lidando. Reclama todo dia, ameaça ir embora. Mas não vai, porque sabe que sozinha não mantém o nível que ela quer. Você vai continuar casado com ela? Não sei. Tô tentando decidir o que é melhor pro Miguel. Ele precisa do pai e da mãe. Mas também não merece crescer numa casa cheia de tensão e falsidade. Fiquei em silêncio. Não era minha decisão a tomar. Mãe, posso te pedir uma coisa? Pode. Deixa eu trazer o Miguel para te ver de vez em quando. Não precisa ser aqui em casa. Eu posso trazer ele aqui ou a gente pode sair. Só você, ele e eu. Ele precisa de você. E eu também. Senti as lágrimas queimando, mas não deixei cair. Pode trazer ele sempre que quiser. Nos meses seguintes, construímos uma nova rotina. Ricardo trazia Miguel todo sábado. Passávamos o dia juntos fazendo coisas simples. Parque, sorvete, filme em casa. Sem luxo, sem ostentação. Só tempo de qualidade. Miguel começou a me chamar só de vovó, sem o sobrenome formal. Começou a me abraçar espontaneamente, a me contar sobre a escola, os amigos, os sonhos. 2 meses depois, Ricardo apareceu na minha casa com o rosto transtornado. Descobri uma coisa, disse. A Sabrina tem um amante. Tem há mais de 1 ano. Um empresário casado que custeia o estilo de vida dela. Foi por isso que ela ficou tão desesperada quando você cortou a ajuda financeira. Porque sem seu dinheiro e sem o dinheiro dele, ela não consegue manter as aparências. Não fingi surpresa. Como você descobriu? A esposa do amante descobriu e me procurou. Quer processar os dois por adultério. Me mostrou mensagens, fotos, comprovantes de transferência. É tudo verdade, mãe. Durante todo o nosso casamento ela estava com outro. Sentei do lado dele. E como você está lidando com isso? Aliviado. Sei que parece estranho, mas estou aliviado. Porque confirma que não era eu. Não era minha culpa o casamento não funcionar. Ela nunca me amou de verdade. Sempre fui só um meio para um fim. O processo de separação foi conflituoso, como era de esperar. Sabrina contratou advogado caro e tentou de tudo para conseguir pensão alta e guarda exclusiva do Miguel. Mas Ricardo tinha documentação de tudo. Provas de que sempre foi presente, que pagava as contas, que cuidava do filho. O juiz decidiu guarda compartilhada. 1 semana com cada um, e uma pensão justa baseada no salário de Ricardo. Sabrina ficou furiosa, postou nas redes sociais sobre justiça falha e mães sendo castigadas. Mas os comentários já não eram todos a favor dela. Muita gente começava a ver através da máscara. Traiu e quer ser vítima. Perdeu a razão quando traiu o marido. Coitado do Ricardo, casado com alguém assim. Pela primeira vez, a narrativa dela estava sendo questionada, e ela não sabia como lidar com isso. Uma noite recebi uma ligação de número desconhecido. Terezinha? Era uma voz feminina que não reconheci. Sou Márcia, irmã da Sabrina. Meu coração acelerou. O que você quer? Sei que a senhora não tem motivo para me ouvir, mas preciso falar. Minha irmã não tá bem. Depois que perdeu a guarda, tá entrando em depressão. Não sai de casa, não trabalha, só chora. E o que você quer que eu faça? Nada. Só queria que a senhora soubesse que ela reconhece que errou, que foi longe demais, que não devia ter tratado a senhora daquele jeito.
Se ela quer pedir desculpas, pode ligar ela mesma. Ela tem vergonha. Sabe que não merece seu perdão. Tem razão. Não merece. Desliguei. Não senti pena de Sabrina. Não senti satisfação. Não senti nada. Ela simplesmente tinha deixado de ser relevante na minha vida. 2 anos depois daquela mensagem de madrugada que mudou tudo, Ricardo me ligou para jantar na casa dele. Disse que tinha uma surpresa. Cheguei e encontrei não só ele e Miguel, mas também Juliana, a namorada dele. Ela tinha preparado um jantar simples, mas delicioso. Terezinha, disse ela tímida, queria agradecer por ter criado um homem tão bom. O Ricardo me conta sobre a senhora, sobre tudo que fez por ele. É uma honra conhecer a senhora. Me emocionei. Juliana era gentil, genuína. Tratava Miguel como se fosse filho dela e tratava Ricardo com respeito de verdade. Durante o jantar, Ricardo pegou um envelope. Mãe, isso é para você. Abri. Dentro tinha um cheque. 40 mil reais. O valor exato que eu tinha dado para a entrada do carro. Ricardo, o que é isso? O dinheiro do carro. Juntei nesses 2 anos. Quero devolver. Não foi empréstimo. Eu sei. Foi presente. Mas você deu aquilo achando que estava ajudando sua família. E a Sabrina distorceu tudo. Quero fazer a coisa certa. Filho, você não precisa. Preciso sim. Por mim. Para me sentir em paz. Você sempre me ensinou sobre dignidade. Isso é sobre a minha dignidade. Olhei para o cheque, para o meu filho, para a mulher do lado dele, para o meu neto brincando na sala. Tá bom, aceito. Mas com uma condição. Qual? Vou usar esse dinheiro para fazer algo especial. Vou criar um fundo de bolsas de estudo para crianças carentes. Em nome do seu pai, Jorge. Ele sempre acreditou na educação. Ricardo se levantou e me abraçou chorando. Ele ia ficar orgulhoso, mãe. Muito orgulhoso. Meses depois, o fundo de bolsas já tinha ajudado 15 crianças a estudar. Empresários locais se interessaram e fizeram doações. O projeto estava crescendo além do que eu imaginava. Foi então que recebi um convite inesperado. Era da escola pública, onde Miguel estudava agora. Queriam que eu fosse palestrante num evento sobre empreendedorismo feminino. Seria uma honra ter a senhora, dona Terezinha, disse a diretora pelo telefone. Seu filho contou sua história para a coordenadora pedagógica. Como construiu sua empresa do zero, como superou dificuldades. Seria muito inspirador para as nossas mães. Aceitei nervosa. Nunca tinha falado em público sobre minha trajetória. Sempre fui discreta, trabalhadora, silenciosa, construindo meu império sem fazer alarde. No dia da palestra, o auditório estava cheio. Mulheres de todas as idades, muitas com olhares cansados que eu reconhecia. Olhares de quem trabalha demais, dorme pouco, luta todo dia. Subi no palco, segurei o microfone com mãos tremendo. Boa noite. Meu nome é Terezinha, tenho 66 anos e vim falar sobre recomeços. E então contei. Não só sobre minha empresa, sobre os contratos e o crescimento profissional. Contei sobre ser viúva jovem, sobre criar um filho sozinha, sobre os sacrifícios. E contei sobre aquela mensagem de madrugada. Sobre ser excluída, usada, desrespeitada. Sobre ter coragem de dizer não, mesmo quando doeu. Sobre resgatar minha dignidade. O silêncio no auditório era absoluto. Depois, quando terminei, aplausos. Algumas mulheres choravam, outras sorriam. Todas entendiam. Nas semanas seguintes, comecei a receber mensagens de mulheres que estiveram na palestra. Terezinha, sua história me salvou. Eu estava prestes a ceder mais uma vez para minha filha manipuladora. A senhora me deu coragem para dizer não. Obrigada por mostrar que respeito não tem idade para ser exigido. Minha sogra me mostrou sua entrevista. A gente percebeu que estava repetindo o mesmo padrão tóxico. Estamos reconstruindo nossa relação. Dessa vez, com respeito mútuo. Cada mensagem me emocionava. Minha dor tinha virado propósito. Minha história estava mudando vidas. 1 ano depois, recebi outro convite inesperado.
Uma revista nacional queria fazer uma reportagem sobre mulheres que tinham recomeçado depois dos 60. Sua história é inspiradora, Dona Terezinha, disse a jornalista. Mulheres de todo o país precisam ouvir que nunca é tarde para se impor, para exigir respeito. A reportagem saiu com o título A Avó que Disse Não. Era minha foto na capa, com um texto falando sobre dignidade, sobre não aceitar migalhas, sobre amor próprio. A repercussão foi enorme. Recebi centenas de mensagens de mulheres de todas as idades. 5 anos depois daquela madrugada, no aniversário de 10 anos de Miguel, ele fez um pedido especial. Vovó, quero fazer minha festa na sua casa. Nada de buffet, nada de decoração cara. Quero que seja como as que você fazia quando eu era pequeno, com o bolo de chocolate que você faz, com os salgadinhos que a gente prepara junto, com meus amigos correndo no quintal. Isso é felicidade de verdade. A festa foi exatamente como ele pediu. 15 crianças correndo pelo quintal. Bolo simples, mas feito com amor. Brigadeiros e coxinhas caseiras. Nada de fotógrafo profissional. Nada de decoração temática cara. Só alegria genuína. Para minha surpresa, Sabrina apareceu. Ricardo tinha convidado e ela aceitou. Ficou num canto quieta, observando. Sem tentar chamar atenção, sem postar nas redes sociais. Só presente. No final da festa, quando todos tinham ido embora, ela se aproximou de mim. Terezinha, posso falar com a senhora 1 minuto? Saímos para a varanda. Ficamos em silêncio por um momento. Queria pedir desculpas, começou ela sem me olhar. Pelo jeito que tratei a senhora. Por ter usado a senhora. Por ter sido cruel. Por que tá me dizendo isso agora? Porque fui fazer terapia. Porque perdi tudo e precisei encarar quem eu era de verdade. E não gostei do que vi. A olhei. Realmente parecia diferente. Cabelo mais simples, roupa também. Sem maquiagem pesada. Parecia humana. Eu te perdoo, Sabrina. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. E guardar rancor não me traz paz. Ela finalmente me olhou, lágrimas nos olhos. Eu não mereço seu perdão. Não, não merece. Mas tô dando mesmo assim. Porque aprendi que perdoar não é sobre a outra pessoa. É sobre se libertar. No final daquela noite, depois que todos foram embora, Miguel veio me abraçar. Obrigado, vovó. Foi a melhor festa de todas. De nada, meu amor. Você merece tudo de melhor. Vovó, posso te falar uma coisa? Sempre. Quando eu crescer, quero ser que nem você. Forte, corajosa. Alguém que não deixa ninguém pisar nela. O abracei forte, lágrimas caindo livremente. Todas as dores, todas as batalhas, todos os momentos difíceis tinham valido a pena para ouvir essas palavras. Hoje olho para trás e vejo toda a jornada. Começou com uma mensagem cruel às 3 da madrugada. Começou com dor, humilhação, a sensação de ser descartável. Mas também começou minha libertação, porque dizer não naquele momento foi dizer sim para mim mesma. Foi escolher minha dignidade acima da falsa paz. Foi aprender que o amor que exige submissão não é amor, é manipulação. Aprendi que nunca é tarde para se impor, que respeito não se pede, se exige, que família de verdade se constrói com amor genuíno, não com interesse ou conveniência. Aprendi que a maior riqueza que podemos ter é o respeito por nós mesmas. É olhar no espelho e ver alguém de valor. Alguém que não se dobra diante do desrespeito. Alguém que sabe que merece mais. E eu mereço. Todas nós merecemos. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.